Maria, psicóloga, e vamos falar sobre dicas para sobreviver com as crianças em aula online. Que maravilha, muito bem-vindas. Vamos convidar aqui. Oi, Fê! Chegou magicamente na minha tela, que maravilha! Que bom, Deus deu tudo certo hoje. Mas é claro que tem que dar, com essa luz que você traz, tem que sempre dar. Lívia do céu, me ajuda! Me Eu que peço ajuda, ajuda! gente. Estou aqui sobrevivendo. Mas, Fê, antes da gente começar, eu queria. Hoje é um dia especial, né? Dia do professor. Então, eu queria te agradecer, te reconhecer por tudo que você já me ensinou, né? Todo dia eu aprendo muito com você, minha primeira treinadora em disciplina positiva. Então, eu queria te agradecer enormemente aqui publicamente, de todo o meu coração, tá bom? Nossa, que delícia. Lívia, eu lembro do primeiro dia que eu te conheci, você ficou tão apaixonada com a disciplina positiva, voltou para fazer outra certificação, sentou do meu lado, me ajudou, fez grupo de WhatsApp. Nossa, o que podia a Lívia fazendo? Parou tudo, ela parou, fechou a clínica dela, todos os pacientes para vir fazer a certificação de novo. E assim, a sua vontade de aprender é tão grande, mas de uma maneira tão leve, porque você estava com tanta sede de continuar adicionando, que era lindo de ver, assim, é gostoso de estar do seu lado, né? Aliás, gente, para quem está aqui, a Lívia, ela é também parte do conselho da PDA Brasil, né? Então você está assim, Sim, dedicando de uma corpo e honra, alma, né? uma honra estar com você nessa jornada. Fundamos juntas, né, a PDA Brasil, e é muito bom poder estar aqui contribuindo também, né, para o crescimento da ADP no Brasil agora. Que maravilha. Bom, então vamos lá, vamos falar sobre Bora. algumas dicas. Primeiro, a idade das suas filhas, para a gente poder situar de que mundo você está falando e um pouco da sua atuação profissional. Tá bom. Primeiro, então, eu falo que eu sou mãe da Ana Beatriz, que vai fazer 7 anos, está no primeiro ano do ensino fundamental, e da Catarina, que fez 1 ano, agora em julho. E nas horas vagas, eu sou psicóloga, eu sou educadora em disciplina positiva, presto consultoria online e atendo na clínica também particular como psicóloga. Então, tudo isso nas horas vagas só. Mas principalmente sou mãe de Ana Beatriz e Catarina. Fantástico. E foram os desafios mesmo com as meninas, primeiro com a Ana B, né? Que me levou a buscar. E aí Ai, que maravilha. Como a foi gente Fê. ama a tecnologia. O que aconteceu? Não sei, deu um bug total aqui. Não sei o que aconteceu. Fiquei Bom, offline. ok. Quem é que está entrando agora vai aprender dicas para sobreviver com a escola online? O que a gente pode tirar de proveito dessa situação? Porque eu acho que o pior é ficar reclamando, né?
Reclama, reclama, todo mundo reclama, você muda o seu estado de espírito, você muda a tua energia, já acorda cansado, dorme insatisfeito e aí a vida não funciona mesmo. Então vamos pensar assim, Lívia, o que que a gente pode fazer que seja real, né? Então suas filhas são pequenas, repete a idade, por favor. A Ana Beatriz vai fazer 7, então ela está no primeiro ano do ensino fundamental. E a Catarina não chegou aí para a escolinha, né? Ela está com um Não, aninho ainda. tá com a Aninha e ela veste aquele macacãozinho que ela é a nossa mascote da Mas, PDA, né? E aí ela precisa de cuidado, né? Porque é um bebê, precisa de cuidado, mais cuidado ainda do que se fosse uma criança caminhando e ainda em escola online. Então, olha, tô uhum. com você. Os meus filhos, eles têm Então, 13 e 15. Então, só para a gente situar que a gente está falando aqui de todos os espectros, né? Desde bebê que está engatinhando e andando até adolescente. e aí, né, Fê, se a gente for pensar em sobreviver a isso tudo, qual seria um primeiro ponto, que eu acho que é comum a todas as idades, é a questão da rotina e de um espaço, né, especial para esse momento, que foram as primeiras ações que eu tomei aqui na minha casa. Então, qual seria o lugar que a Ana Beatriz ia estudar? Então, um lugar especial que a gente preparou, com a cadeirinha, com a mesinha dela, com, né, tudo que ela precisava. E a nossa rotina para que ela pudesse se situar, né, no dia, o que que ela tinha que fazer naquele dia. De manhã ela tem as aulas, depois ela tinha a tarefa, e depois tinha horário de brincar, tinha, né, tudo isso foi assim, foram os 2 primeiros passos que a gente tomou aqui, que ajudaram a gente a não surtar de imediato, sabe? Tá, e Porque esse hoje, assim, espaço, só para a gente saber, você teve que comprar móvel ou simplesmente mudou as coisas de lugar e criou o espaço? inicialmente ela tinha uma mesinha pequena e aí a gente usou o que a gente tinha, não compramos nada. Tá, E agora, como a Catarina aprendeu a andar, né? Então a Catarina vai em cima do computador. Então não dava para deixar na mesinha baixa. A gente colocou ela na mesa de jantar, mas num lugar especial que não tem distratores, né? Um lugar em que ela pode ter um pouco de privacidade, não dá para ela ter tanta, porque, né, na minha realidade isso não é possível, mas a gente tenta fazer ao máximo para que ela não se distraia com outros estímulos, né? Pessoas passando, TV tem que estar desligada, então essas coisas básicas que a gente tem que tomar de providência, né? então a primeira coisa que eu escutei é que a Lívia, ela se separou e pensou num lugar para a criança poder fazer aula online. Você não precisa comprar Exato. mais coisa, nós já tem um monte de coisa em casa, chega de comprar tralha, reusa, Uhum. reutiliza, abre algumas coisas, muda a mesinha aqui e ali e faz o lugar. A segunda coisa que eu ouvi você dizendo foi a rotina. Como é que essa rotina, né? Como é que você criou isso? Você fez e apresentou para ela? Você fez junto com ela? Como rolou isso? Nós fizemos juntas, né? Como sempre, tudo a gente faz aqui em conjunto, de uma forma participativa. E aí a gente fez uma rotina conjunta. Então, no momento que ela tem aula, o que que eu vou estar fazendo junto com a Catarina, por exemplo. Então, a gente tem esses 2 momentos. E aí depois a gente tem a rotina no momento que a gente se reúne. Nós 3 juntas vamos fazer alguma coisa. Então, tem esses espaços dentro do nosso dia, né? Momentos em que ela está sozinha na aula online e momentos em que a gente está compartilhando alguma atividade. Tá, Então, a gente fez isso tudo juntas. tá, ok. Teve algum obstáculo, alguma coisa que você não viu quando você estava fazendo a rotina com ela, que falou, não tinha pensado nisso e agora eu preciso adaptar? Sim, sim, sempre tem, né, Fê? E aí a Dá para gente contar qual senta que no é os momento. perrengues para a gente Ai, aprender? são tantos, né? O maior perrengue é a hora da soneca da Catarina, coincidindo com a aula, Tá, né? Que aí ela inevitavelmente tinha que ficar um pouco sozinha para eu ir fazer a Catarina dormir. Então, assim, esse era o maior desafio que a gente passou. E só que aí, o que eu sempre falo, né? E essa semana eu tô falando de autonomia lá no meu Instagram. De que a gente precisa treinar a criança para ela dar conta de fazer as coisas sozinhas. Mesmo
A Ana Beatriz, com 6 anos, ela dá conta. Ela já dá conta de fazer muitas coisas sozinha, né? Então, eu fui treinando, fazendo junto com ela, para que ela chegasse no momento de fazer sozinha. Eu fico Desde... pensando assim, que interessante, né, Lívia? Porque às vezes é uma falta da nossa própria fé na habilidade da criança. Não é dar alguma Exato. coisa que ela não é capaz, porque está muito longe da destreza motora dela, mas às vezes não faz tão rápido quanto a gente quer, né? Você pode dar um exemplo um pouquinho mais concreto para a gente ir seguindo junto com você? Claro. A gente tentou manter basicamente a rotina matinal, né, do que ela tinha antes. Então, se trocar, escovar dente, arrumar cabelo, tudo isso é a rotininha dela matinal. E a gente manteve mais ou menos a mesma ordem. E também, por exemplo, pegar os materiais. Ela já consegue pegar os materiais que ela precisa naquele dia. Então, a gente fez um esquema. Então, hoje tem aula de português. Ana Beatriz, hoje é aula de português. Que materiais você precisa para essa aula? Então, sempre usando perguntas. E aí, ela mesma já consegue hoje saber que aula ela tem e que material ela precisa pegar. Eu não preciso ficar orientando isso todo dia, né? Porque acho que é isso que é cansativo, né, Fernanda? Que eu vejo muitas mães exaustas, e aí elas falam, né? Eu falo 1000 vezes a mesma coisa. Então, dar esse espaço, como você falou, e confiar que a criança dá conta, Tá. né? E Não aí, se ficar o ela tempo não inteiro vai, não ali. pega o material. Se ela falar, não, o material é esse aqui, e aí ela responde a pergunta correta, você fala, tô arrasando, mas depois não pega o material. O que você faz? Lembretes, supervisão, eu tenho que monitorar, não tem jeito, ela tem 6 anos, né? A Tá, e aí como é que gente. você faz isso? E aí eu lembro ela, filha, ok, qual é a aula de hoje e o que você precisa pegar? Uhum, ok. Ah, mamãe, né, tô acabando de ver, de mamar, de ver o desenho aqui, depois eu vou. Eu tô te esperando. Você vai sozinha ou quer que eu vou com você? E aí, Catarina no colo, chorando, e aquele auê, sabe? Não, porque agora a casa tá tão calma, né? A gente não consegue visualizar. Faz tempo que meus filhos eram pequenos, mas é essa bagunça mesmo, gente. A vida não é essa linha pontilhada que você vai falando, bom, agora que eu vou usar a disciplina positiva, tudo vai ficar calmo, minha vida vai ser maravilhosa, vou acordar numa boa, vou conseguir pentear meu cabelo. E eu acho que a gente vai ter que, no meio do caos, encontrar a paz. No meio do furacão, encontrar um momento de luz e um passinho de cada vez. Então, às vezes você tá com a tua filha do lado e ainda tá ajudando a tua outra filha. E isso não significa que não tá funcionando, né, Lívia? Pelo amor de Deus, Sim. conta. Tem esperança. Quanto tempo você já está aplicando a disciplina positiva? A primeira certificação foi em março de 2017. A primeira vez que eu ouvi falar de disciplina positiva foi em novembro de 2016, com você. E aí foi onde eu comecei a estudar um pouquinho sobre isso. Tá. Mas vão fazer 4 anos, né? Agora em março, da primeira certificação. E isso que você está falando, né, Fernanda, é muito importante, porque as pessoas acham que é assim, né? Passe de mágica. A Lívia falou lá da rotina, eu vou aplicar e vai dar tudo certo amanhã. A gente vai usar perguntas curiosas e, ok, sempre vai dar certo, vai ser lindo. Não é assim, gente, né? Somos mães reais, de filhos reais, então a gente vai ter ainda muito desafio, muita coisa não vai funcionar às vezes, e a gente vai sempre buscando se conectar com a criança e buscar uma alternativa respeitosa. E sabe de uma Sempre coisa, conseguir. Lívia? É o que você falou. Hum, A gente vai buscando. Algumas coisas não vão dar certo, mas vão ter algumas coisas que vão dar certo. E a gente precisa treinar sim, os nossos olhos e o nosso coração para enxergar esses momentos quando dão certo. Porque a hora que você percebe que você fez alguma coisa que deu um resultado que, sei lá, o negócio está funcionando. Tudo bem, eu fiz o quadro de rotina, a maioria das vezes a gente celebrar. porque na verdade a gente tem uma expectativa da perfeição, né, Fernanda? E se a gente fica nessa expectativa, tudo vai ser insuficiente. Então, é mudar mesmo o olhar. Tem dias que vão ser mais desafiadores que outros, sim. E a gente vai ter que
ajustar a nossa lente, né? E tentar olhar aí pro que tá dando certo. Porque Uhum. sim, muitas coisas vão dar certo. A Clarissa está falando, depende muito do trabalho, mas funciona e é duradouro. Acontece que assim, o que não dá trabalho que vale a pena, gente? Pensa bem, você vai na academia, dá trabalho na academia, dá trabalho comer bem, É, dá trabalho você poder cuidar de um jardim. Tudo que vale a pena dá trabalho. Tudo que é isso fácil, é, tudo que é vai fácil, você fala, fácil, né? existe esse ditado sábio, né? Então, assim, tudo bem, dá trabalho, mas e daí? Porque trabalhou você vai desistir, porque trabalhou você vai fazer aquilo que é mais fácil, que você vai punir, vai falar logo. Porque eu imagino, Lívia, se você estivesse falando assim, Catarina, pega logo o seu negócio. Tudo bem, ela vai lá e pega, mas o que ela tá aprendendo? Uhum, Né? Se a aula online é exatamente. dela, se a aula online é dela, é responsabilidade dela. Quem vai sentar lá na frente do computador não é você. Larga a Uhum. mão, né? Tem que ensinar, não tem jeito. É só por meio da repetição que vai aprender. E Fernanda, me conta agora, eu queria saber um pouquinho da realidade com adolescentes. Me conta um pouquinho, porque eu vejo assim, as mães de adolescentes, tem algumas que vão ter que entrar na escola de novo, porque elas querem ensinar a matéria para o filho, entendeu? Elas estão ficando Eu vou falar uma loucas. coisa. Uma coisa que você não deve fazer se você é mãe de adolescente é entrar no quarto sem bater a porta. Eu acho que isso é um desrespeito desgraçado. E você vai perder essa cola, essa conexão, esse respeito do seu adolescente. Porque a coisa número um que eles estão tentando fazer na vida, Lívia, qualquer adolescente, é falar assim: será que eu posso dar conta disso? É isso. Eu quero saber quem eu sou, diferente da minha mãe e do meu pai. E às vezes eles fecham a porta, porque é o único jeito que eles conseguem se separar, não tem como sair de casa. É o único jeito que dá para se separar. Aí você fala de autonomia, adolescente também precisa ter autonomia. Então, a primeira coisa é bater na porta. Isso, ela posso entrar, ok. Aí quando a pessoa pode entrar, realmente você entra na vida dele. Realmente você é uma influência. Se você abre a porta descarado e entra, porque é a sua casa, você já não vai ser escutado. E você sabe que não só para adolescentes, porque eu bato na porta da Ana Beatriz já. Porque ela encosta a porta para a Catarina não entrar e pegar todos os brinquedos dela. Aham. Então, assim, ela não tranca, ela não tem a chave, mas a porta fica encostada. E aí a gente bate para entrar. Então, é importantíssimo ter essa permissão, né, Fê? Sim, e eu acho a mesma coisa. A gente sentou junto, falou qual é o lugar que você quer. O Cris quer sentar lá no quarto dele, na mesa dele, na cadeira de gamer dele. Ele escolheu Uhum. e beleza. O celular tem que ficar fora do quarto. Essa foi uma coisa que a gente, ok, você leva, o seu computador está aqui, mas o celular, se quiser, você pode deixar na porta de fora do quarto. A outra Uhum. coisa, para minha filha, ela escolheu um lugar longe do quarto. Numa sala que a gente tem, na mesa, adaptamos a mesa e tudo, e é o lugar dela. E sabe de uma coisa, Lívia? Acho que a gente vive nesse papel de mãe, que é um papel que está sempre fluido, ele está sempre mudando. E às vezes você acha que você está arrasando porque teu filho escolheu o quarto, a tua filha escolheu a sala, mas você não consegue prever todos os problemas que vão acontecer, você não consegue prever todos os barulhos que vão acontecer, você não consegue prever a dinâmica, você tenta fazer o seu melhor. E daí, quando acontece o dia a dia e acontecem os problemas, o bom da disciplina positiva é que a gente tem um espaço para conversar sobre isso. A gente se coloca, né, faz reunião de família semanalmente, ou então tem um diálogo. As crianças sabem que elas podem vir falar pra gente, ó, hey Chris, quando você desce a escada, você bate o pé super forte, você notou isso? Eu falo, meu Deus, parece que não funciona. E quando você escuta teu filho ou tua filha conversando com outro irmão, você Uhum. percebe que o negócio está fluindo, eles estão aprendendo, eles estão escutando, eles estão te vendo e estão também Sempre. aprendendo É. com o que você está fazendo. Então, o negócio funciona. Sim, sim. E você falou sobre o celular, né, Fernanda? Acho que isso é super importante. Então, ter essas regras, esses combinados também, né? Isso precisa ser muito claro para todos. Porque tem coisas que são inegociáveis. Então, não dá para você ficar com o celular ao mesmo tempo que assistir a aula, né? Então, algumas coisas, algumas normas precisam existir.
feita sempre em conjunto. Sim, sim. Então a gente falou sobre espaço, a gente Uhum. falou sobre rotina, a gente falou sobre bater na porta, a gente falou sobre criar um espaço com respeito. E o que a gente não falou ainda é sobre o nosso trabalho, né? Lívia, você é uma psicóloga, você precisa atender os seus pacientes com privacidade, você precisa estar com a cabeça centrada para conseguir servir a outra pessoa. E as pessoas que estão, né, em casa e falam assim, meu, o negócio aqui não está funcionando, não. Eu preciso trabalhar, minha filha está na escola online, eu não consigo ter toda essa disponibilidade. O que você Uhum. falaria para essas pessoas? Você está dizendo de pessoas que estão trabalhando dentro de casa ao mesmo tempo que a criança está tendo aula, é isso? É, Acho que vale aquela máxima anterior, né, Fernanda? É investir tempo mesmo em treinamento para essa criança poder ser mais autônoma e fazer algumas coisas. E quando você tiver disponibilidade, tá junto, né? Para você poder estar vendo o que está acontecendo. A gente tem que mandar as tarefas, né, nas plataformas. Aqui no Brasil é assim, não sei aí como está funcionando. Mas essa função acaba sendo nossa. Nós precisamos ter esse papel de supervisores, né? Não tem como ser diferente. E aí, talvez, promover um ambiente casado, conjunto de trabalho. Talvez a gente possa montar o nosso ambiente de trabalho próximo aí aos nossos filhos, e a gente pode dar uma olhadinha de vez em quando. Talvez isso seja possível. Para mim, né, como psicóloga, eu não tenho essa opção. Eu preciso fechar a porta da clínica e ter privacidade. Então, eu preciso de rede de apoio. Tanto que as minhas horas de trabalho foram encurtadas, né? Porque aí, a pouca rede de apoio que a gente pode ter acesso, eu chega e aí eu venho trabalhar. gente, vocês precisam anotar isso. Anota essa dica. Por quê? Porque o que a Lívia está falando aqui é o seguinte: você quer manter o teu ritmo de trabalho como era antes, né, do que a gente achava que era normal. E no Né? seu caso é possível, né? Você determina a sua agenda. E quando é possível no seu caso, por que não diminuir o teu ritmo de Uhum, trabalho? Para sim. você ter uma vida um pouquinho mais balanceada. Por quê? O que te impede de diminuir o ritmo de trabalho, né? O que você perde e o que você ganha? O que você perde e o que você ganha? Agora, e quando não é possível, né, ter esse ritmo de trabalho diminuído, sei lá, eu trabalho para uma empresa, eu tenho que. O trabalho só aumentou, né? Qual é a dica que você dá? Então, eu entendi, é rede de apoio. Tem mais alguma coisa? Rede de apoio, Fê. Eu, sinceramente, assim, fora isso, e possibilitar que as crianças fiquem mais autônomas para dar conta sozinha, eu, sinceramente, não vejo muita alternativa, não. Tá. Sem rede de apoio. E, né, não dá, gente. Sinceramente, não dá. O que eu vejo algumas mães fazendo é chamarem professores particulares. E aí, o professor particular vem e fica no momento da aula online, sabe? Agora, eu fico. Essa questão, né? Se a gente está em isolamento, como que você vai chamar uma pessoa, uma terceira pessoa, para vir auxiliar o seu filho? Então, sabe, é Aí são complexo questões isso. pessoais, né? São questões Pessoais, e aí tá pessoais. cada família que vai conseguir chegar nesse denominador aí que é possível, né? Porque as crianças muito pequenas, elas precisam de alguém ali do lado, no começo, as pequenininhas sempre. E aí, o que é possível? Assistir aula depois, aula gravada, num outro horário alternativo. Uhum. Né? Lívia, você como profissional da saúde, o que você vê nos jovens que você atende ou nos pais? Quais são as maiores queixas? Para a gente não sentir, meu Deus do céu, eu sou a única que estou passando por isso. Eu tenho certeza que o meu vizinho está feliz e sabe Né? lidar com tudo. Conta, Achei o conta. máximo você contando da sua vizinha hoje. Ai, meu Deus. Então, gente, então assim, estamos todos num mini surto, né? A ponto D.
aí a gente vai mantendo esse equilíbrio dinâmico. Mas os desafios são enormes, Fernanda. O que eu vejo muito, né, o que eu tenho visto na clínica, é um agravamento dos sintomas de ansiedade, de depressão, inclusive com sintomas até físicos, tá? Então, por exemplo, eu recebi o caso de uma menina com alopécia, que é aquela perda de cabelo, que é de fundo emocional. Então, assim, gente, o que eu tenho visto e o que vai vir ainda, porque a gente sabe que essas consequências ainda vão rolar, né? Elas vão chegar ainda no seu ápice, é que a saúde emocional dessas crianças, desses adolescentes e desses pais também está, assim, numa situação limite, né? Numa situação de fragilidade. E aí, a gente está falando de aula online, e aí agora, nesse momento, eu falo para a gente pensar na questão emocional. Porque às vezes a gente fica tão louca, né, de dar conta do conteúdo, de menino que não está aprendendo a fórmula de Bhaskara quando era para estar aprendendo, sabe, assim. E aí, eu acho que a gente precisa também olhar para essa questão emocional, porque é isso que vai sustentar o aprendizado. Não adianta a gente ficar, sabe, forçando uma barra quando emocionalmente a gente não está dando conta, o nosso filho não está dando conta. Eu acho que a gente até consegue fazer isso, a gente não consegue sustentar. E eu acho que essa é a grande diferença. Que se você não pensa, se eu continuar nesse ritmo, quem você, eu no final da semana, ou no final do mês, ou no final do ano. Né? E eu acho que é a mesma coisa para criança, que ainda tem menos ainda. Eu acho que são crianças mais resilientes do que a gente, mas, gente, a pressão é tão grande porque eles sentem, eles são muito mais sensitivos até com os pais. E eles captam essas energias. Né? Então, quando os pais estão estressados, eles não vão incomodar os pais, eles não vão trazer uma questão, às vezes, que eles precisam. E eles vão engolindo aquilo, né? Para não preocupar os pais. E aí mora o perigo. Esse é o maior perigo. Um perigo imenso, Recentemente, né? Porque só a hora que a gente descobre o negócio, às vezes pode ser tarde demais, sei lá. Né? Porque a gente recentemente pode falar. Eu dei uma palestra, inclusive, sobre suicídio, né, Fernanda? Foi o Setembro Amarelo, e aí dei uma palestra sobre suicídio online para um grupo de jovens. E aí essa era uma questão que era muito levantada, né? O quanto eles estão vulneráveis numa situação de risco, e a gente vê só crescer os números de suicídio, de comportamentos autolesivos, não só entre adolescentes, também entre crianças. E a gente tá morando na mesma casa, Lívia. Na mesma casa. E a gente não vê, né? A gente não enxerga. Não enxerga. Mas é impossível. Se a gente tá dentro da água e tá se afogando, é difícil a gente ver outras pessoas se afogando e ainda querer ajudar o outro, né? Com água no olho não tem como. A gente precisa estar com a cabeça para fora da água. Conta pra gente o que é que a gente pode fazer, o que a gente pode ver que são alertas, né? São bandeiras vermelhas que fazem, opa, tem alguma coisa aí que eu preciso pedir ajuda fora de casa. Eu não consigo tomar conta. São sinais extremos. Então, por exemplo, mudanças de comportamento bruscas. Se seu filho começa a se isolar muito, ou ficar muito entristecido, ou o oposto, né? Muito agitado, muito agressivo. E ele antes não era assim. Então, ele talvez deixe de fazer coisas que ele gostava antes. O que eu também tenho visto muito, que você falou recentemente, o excesso de telas. Então, as crianças que ficam cada vez mais aí nessas telas e passando, às vezes, madrugadas a fio, jogando. Então, se você também percebe que tem um excesso, né, das telas, do jogo, e mudanças de comportamento, sinal de alerta, né? Você precisa olhar para o seu filho. Tem um filme muito interessante, Fernanda, não sei se você conhece. Chama-se Os Cavaleiros do Apocalipse. Algo assim. Sem dar spoiler, mas é essa situação em que o pai
não enxerga o próprio filho dentro de casa. Então, assim, Nossa, a gente precisa mesmo. nossa. E aí é um caso de serial killer, enfim, muito O menino interessante. se Porque torna um serial killer? ele é o mandante de um monte de crimes e o pai é o policial que está investigando o crime. Ou seja, deve ter E o pai uma não dinâmica de vingança enorme, né? Que além de não ter é aprendido o enorme. amor, agora quer vingar com toda a mágoa que tem. Uau! Uhum. E Então, é verídica a história? não, não. Ah, Não que eu poderia saiba. ser. Poderia ser. É um filminho antigo, mas me marcou. Eu não sou muito Tá. de me lembrar de nomes de filmes, mas quando me marcam, eu sempre me recordo. E para quem está escutando, fala, Mas meu Deus do céu, não quero que meu filho se torne isso, eu quero enxergar meu filho. O que são algumas pequenas coisas que as pessoas podem começar a fazer para conseguir, né, levantar a cabeça e enxergar o outro? acho que o primeiro passo é a gente parar e se enxergar, né? Como você falou, quando a gente está se afogando, a gente não consegue ajudar o outro. Então, um primeiro passo seria dar um passinho atrás e me olhar. Como é que eu estou nesse momento? Como eu estou lidando com isso? O que isso quer dizer sobre mim? Será que eu estou equilibrado suficientemente para poder ajudar o meu filho a se equilibrar? Porque nós somos modelo. Então, esse, para mim, é o passo número zero, né? A Tá. gente se olhar, se conectar conosco, né? Ter um momento de pausa, se a gente não está bem, e para voltar nesse nível aí de equilíbrio. E aí, o Oi, tô segundo andando com passo é se você pela conectar. casa porque meu telefone está aquecendo e quando ele aquece demais ele desliga, então vou ter que pegar um gelinho. Sério? Tá tão quente aí assim? Só o seu telefone, viu, Fernando? Não, só o meu, com certeza. Bom, tô escutando. Bom, e aí um segundo passo, um segundo momento seria olhar para o seu filho, se conectar com ele. E tem uma ferramenta da disciplina positiva, guardei o baralho, que é aquela ferramenta de prestar atenção, né? Então é a gente poder ficar em silêncio do lado da criança, do lado do adolescente um pouquinho, olhar o que ele está fazendo, o que ele está, né? Brincando de Gente, que quê? coisa Tá mais olhando o quê? simples é isso. Muito simples, E né, Fernanda? E a também, gente não. e também nutre o outro, né? Porque quando a gente, sei lá, separa para fazer tudo, não precisa nem fazer nada especial. Só a sua presença é o presente. Nossa, isso é tão possível. Exatamente. Muito possível. E eu tenho E é. certeza que teu filho vai olhar e falar assim, mãe, o que foi? Porque a gente não faz isso? Ah, o que você Uhum. quer? Eles Tem algum estranham problema? O que mesmo. eu fiz? Que eu Nada, fiz só de tô querendo errado, fazer né? companhia com você. Falar, ah, tá bom, vai, conta aí, o que você quer? Não, não quero nada mesmo. Eu só quero fazer companhia para você. Uhum. E eu acho que faz toda a diferença, né? Porque é isso que vai gerar conexão, é isso que vai promover que vocês estejam verdadeiramente criar esse laço mesmo verdadeiro, né? De amor, de respeito, para que depois, como a gente falou das ferramentas, né? De fazer a rotina, de fazer os acordos, os combinados, tudo isso fica muito mais possível. Porque sem conexão a gente não consegue nada. Nada. A gente pode aprender, né, Fernanda, as 52 ferramentas de trás para frente e não vai adiantar. Então a gente precisa se conectar, a gente precisa olhar no olho, tá ali, mostrar para a criança, tô aqui, tô te vendo. E quantas vezes a gente até anda com o celular dentro de casa, a gente está super disponível para quem está mandando mensagem de texto, para quem está mandando, sei lá, tá colocando tag de uma foto e outra, e a gente está lá, mas a pessoa que está do nosso lado, que quer a nossa atenção, que coisa maluca, né? Porque a gente acha que a pessoa está sempre lá, mas a gente não dá prioridade para quem está presente.
né? Não é capaz de Uhum, pegar esse celular e colocar ele em algum lugar da casa e andar pela casa, né? A gente fica à uhum, mercê até dessa uhum, coisa grudada na nossa mão. com certeza. E aí você me fez lembrar de uma outra possibilidade que é o tempo especial. Que aí é um tempo, ele é um tempo planejado, junto, né, com a criança, com o seu filho, e vocês vão fazer algo juntos, sem tela, sem celular. A gente, né, coloca o celular de lado um pouquinho e a gente vai tirar esse tempo especial um com o outro. E não precisa ser muito também. Se você conseguir fazer isso 15 minutos, meia hora por dia, é o suficiente com os pequenos. Com os maiores, às vezes nem precisa de tanto. Os adolescentes, uma vez por semana, às vezes já é algo, já basta. Então vamos recapitular o que você falou agora no finzinho. Você falou para a gente colocar, primeiro cuidar da gente mesmo, que quando a gente está se afogando é difícil ajudar outras pessoas, né? É difícil você salvar vidas quando você está se afogando. Essa foi uma das coisas, né? Olhar para si e dar um passo para trás. A outra Sim. coisa que a gente conversou foi sobre, me Olhar para a ajuda aí, criança, gente, olhar para a criança, dar prestar atenção, atenção na criança, escutar, ficar ao lado. estar presente. Terceira Isso. coisa foi colocar o celular de lado. Vai ser Isso, difícil, mas tempo não tem como. especial. E o quarto é tempo especial. Ok. Mais alguma Isso. coisa? Ele falou 4 coisas bacanas que Hum, você pode já fazer. sim. Tá. Bom, última pergunta, porque as pessoas estavam sabendo que a gente fez essa live, tá fazendo essa live. Uma pessoa me perguntou: meus sobrinhos vão vir passar um tempo comigo, morando comigo. Que dica você dá para essa tia que não tem filhos e mora sozinha? Uau. Uau, tia. Bom, primeiro, querida, Eu, compre o incenso, depois o livro da disciplina positiva. todos, o amarelo, o vermelho, o verde, todos, a coleção. Siga a gente, porque você vai precisar. Olha, primeira coisa é saber como essas crianças estão vindo, né? De que lugar, qual era a realidade delas antes. Se tinha rotina, se não tinha, como que era feito, como que não era. E tentar torcer para que elas tenham uma base positiva para que você possa dar continuidade, né? Agora, elas estando na sua casa com você, você é a nova responsável. E aí você vai gerenciar dentro do seu ambiente. Então, todas essas dicas são válidas. Fazer uma rotina juntos. E aí, com várias crianças, às vezes você vai ter que fazer rotinas separadas, né? Cada um tem o seu horário, sempre junto com as crianças, né? E, de novo, prestar atenção nessas crianças, se conectar com elas, ver do que elas gostam, porque é isso que vai auxiliar, fazer com que elas se tornem mais colaborativas, né? Porque senão, aí a gente entra na disputa de poder e não dá certo. Ou seja, não é tarde. Não é porque eles não são seus Não, filhos que você não pode aplicar essas ferramentas da disciplina positiva. sempre podemos, gente, sempre, sempre, sempre. Assim, a doutora Jane Nelson é o exemplo vivo disso, né, Fernanda? Sim. Porque ela criou a disciplina positiva, né? Ela tem os filhos antes, durante e depois da ADP. Então, ela nos mostra que sempre é possível fazer diferente, fazer melhor, né? E eu acho que isso é a base, assim. Sempre nas palestras, quando eu dava palestras, ai que saudade, as pessoas perguntavam, mas meu filho já é adolescente, já é adulto, está na faculdade, você acha que ainda dá tempo? Sim, sempre é tempo. Até porque a disciplina positiva não é só sobre educar seus filhos, é sobre você. É Uhum. sobre a gente se olhar, sobre nós nos conhecermos melhor, entender como a gente está agindo, mudar esse curso, né? E isso já promove a mudança no outro.
Sim, eu concordo, sempre há tempo. Eu acho que o tempo acaba quando a gente morre. Porque parece que a gente quer usar tudo isso para a hora que o filho, sei lá, tiver 18 anos, acabou. Não precisa usar mais. Mas como você falou, é pra gente. É uma filosofia de vida que você usa para você. E que momento você para de se relacionar? Quando você morre, né? Porque, ou você vai morar sozinho, numa caverna, num lugar onde não tem mais ninguém. Mas você vai morrer também, né? De falta de conexão humana. Então, Uhum. a gente sempre aprende, sempre aprende. Tá se relacionando com tudo, tá se relacionando com os filhos, com os amigos, com o vizinho, com as Com o coisas, com o marido. dinheiro, sim, com a comida, tudo é relacionado. Então, não tem jeito. Gente, a gente vive a nossa vida de maneira subjetiva. Não existe uma verdade objetiva. Existe uma vida vivida de uma maneira subjetiva. E a maneira que você percebe a vida é a maneira que você vai viver a sua vida. É simples assim. De que maneira você quer viver a sua vida? De maneira positiva, de maneira negativa, de maneira reclamando, doente. Uhum. Essa é uma filosofia de vida. Então nunca é tarde. Teu filho tem 18, já saiu de casa? Nunca é tarde. Vai se melhorar. E é bom, e além de você se melhorar, ajudar o seu filho que já saiu de casa, você já se prepara para a chegada dos netos, que também eu acho que é maravilhoso, entendeu? Sim. Ou até antes disso, Eu né? Quando o tenho, filho resolve voltar para casa quando é adulto. Aí temos é esse momento também. aí é outra live. É isso aí, Fê. Nossa, muito Eu achei obrigada. Quer muito deixar? interessante. Fala. Quero deixar só uma indicação, Fernanda, do seu material, do seu site, que também tem muita coisa interessante lá, inclusive com dicas por faixa etária, então Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, de como a gente pode, dicas mesmo de como fazer isso de uma forma mais tranquila, né, ajudar na escola, em casa. Então, acho que seria legal o pessoal entrar lá no seu site, ler com carinho, porque também engloba tudo que a gente conversou aqui. Ai, obrigada pela indicação. Gente, o que a Lívia está falando é um boletim que eu fiz, Isso. acho que mês passado. Então, entra no site filosofiapositiva.com.br e lá no menu, clique em recursos, daí tem boletins e vocês encontram um que é só sobre como se adaptar e ajudar teus filhos em escola online, por idade ou Isso, por faixa etária. isso, que é o de setembro, o boletim de setembro. Tá. E você quer deixar um contato, um curso ou alguma coisa que as pessoas quiserem entrar em contato com você? Sim, entrem no meu Instagram, lá tem os links de todas as minhas redes sociais, meu canal do YouTube. Eu falo, né, no canal do YouTube, as primeiras postagens que eu fiz foi das 52 ferramentas da disciplina positiva, então são vídeos explicativos das ferramentas, que foi bem legal de fazer, então vocês podem ter acesso gratuito lá. E os demais cursos, que são pagos e tudo mais, você também vai encontrar no meu site, tá bom? Que é www.liviamariapsi.com.br. E também tem o link lá na minha bio do Instagram. Muito bom. Eu recomendo seguir a E Lívia como Anne, pessoa. obrigada. A Anne tá mandando mensagem aqui. Obrigada a todo mundo que esteve ao vivo com a gente. Eu também quero deixar um recado. Para quem está interessado em fazer a certificação que a Lívia mencionou, e ela fez 2 vezes, entra no site da filosofiapositiva.com.br e a próxima certificação que eu vou dar começa no dia 9 de novembro. Então ainda dá tempo de se inscrever online. E Obrigada pela participação. tem presente de Dia dos Professores, Fernanda? Tem, gente. Para quem quer aprender Hum, workshop para professores, isso me ajuda tanto. Workshop para professores e certificação reconhecida pela Positive Discipline Association. Pode usar o cupom JANE, 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 lá no site também filosofiapositiva.com.br. É só clicar em curso online que você vai encontrar lá. Se tiver qualquer dúvida, manda uma mensagem, a gente responde, um DM, enfim. Estamos aqui para ajudar e servir. Muito sempre. obrigada, Lívia. Nossa, como Obrigada. é gostoso Obrigada a falar com você, Fê. você. Eu sempre me sinto bem. Também amo.
Eu também amo estar com você, mesmo longe, fisicamente, perto, no coração. Beijo, obrigada por tudo. Manda um beijo nas suas fofas, duas lindas. Mua! Beijo, tchau, tchau. Tá, obrigada pela participação de vocês, gente. Qualquer dúvida, escreve pra gente. A Yane está perguntando: consigo conciliar o curso com a minha faculdade, que também é online? Dá uma olhadinha lá, porque as novas certificações, eu agora estou fazendo em 8 sessões para ter mais tempo para a gente discutir. Vê os dias, se cabe na tua agenda na faculdade, e o horário é das 8 às 10 da noite. São 2 vezes por semana, por 4 semanas. Dá uma olhadinha. Se tiver dúvida, Yane, entre em contato com a gente aqui por esse canal, pelo DM, ou então manda um e-mail para minha assistente, a Sofia. Sofia@filosofiapositiva.com.br, tá? Não fica aí se remoendo por causa da dúvida. Escreve pra gente, a gente te ajuda e te orienta, tá bom?